Amém. Glória a Jesus. Mateus, irmãos, 26. Aliás, vamos Mateus 10 primeiro, depois a gente vai para o 26. Mateus 10, irmãos, é a missão dos 12. Como já disse muitas vezes para os irmãos, a missão dos 12, irmãos, é uma amostra, é uma, vamos dizer assim, um prenúncio do que haveria de vir. Porque nós seríamos nomeados com o nome de Jesus para levar o evangelho. E para levar o evangelho, irmãos, a palavra fala que a gente precisa ser enviado. Para ser enviado, né, irmão? Para chegar a ser enviado para levar o evangelho, tem que conhecer Jesus, tem que crer em Jesus, tem que ser convertido, de forma que você carrega tendo sabedoria, palavra, confiança, como está lá em Romanos 10, né? Então aqui, irmãos, chega uma fase aqui, então aqui, como eu disse, né, é uma forma figurada, real, mas figurada daquilo que haveria de vir. No verso 23, diz assim: Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais os seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não há de se revelar, e nem oculto que não haja de saber-se. Porque o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então veja, o Senhor Jesus está dizendo aqui da perseguição. Assim como foi com ele, acusação, blasfêmia, todo tipo de ódio, calúnia, tudo viria sobre a igreja. E ele diz, continua, persevera. Vocês vão ser fortalecidos, vocês vão ser abençoados. E ele diz, ó, nós estamos falando aqui, nesse lugar aqui escondido, ou nesse lugar aqui em separado. Quando ele fala no escuro, né, eles deviam estar. Não é que nem aqui, né? Aperta um botão, acende a luz, né, irmão? Então lá, eles poderiam estar provavelmente num lugar escuro, numa casa escura, numa caverna, né? Ó, é para vocês falar abertamente, é para vocês pregar aí, ó, para que todo mundo ouça, em cima dos telhados. Então, ao mesmo tempo que ele diz, vocês vão ser perseguidos, porque eu sou perseguido, ao mesmo tempo ele diz, é para pregar. Ao mesmo tempo ele fala, é para fazer. Então, os irmãos percebem que a mensagem do evangelho, ela vem, ao mesmo tempo que nos alimentando de esperança, de confiança, porque ele vem falando aqui, né, antes que vocês terminem de percorrer, né, vocês não vão ter percorrido tudo ainda sem que venha o Filho do Homem. Então, a palavra ela vem trazendo uma esperança, ela vem trazendo uma certeza da volta de Cristo, vem trazendo para todos nós a memória da esperança de que Jesus Cristo voltará, mas também vem dizendo, vocês vão padecer, vocês vão sofrer. Glória a Jesus. E não temas, não tenham medo. Verso 28, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o medo do cristão não deve ser de morrer, de perder a vida, mas de perder a vida eterna. Então, a gente tem que ter medo do pecado, medo da apostasia, da incredulidade. É disso que o cristão tem que ter medo. Então, o cristão ele não pode dar sopa pro azar, não. Não pode vacilar. Glórias a Jesus. Ó, verso 29. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está. É interessante ele fazer, então, essa comparação com os passarinhos, né? O passarinho é vendido por um valor irrisório, mas até a vida do passarinho está na mão de Deus. É Deus que dá a vida para ele, e se Deus permitir, ele vai viver, e se não, ele vai morrer. Mostra que nós estamos sob o cuidado de Deus. Deus está cuidando de nós, ainda que muitas coisas aconteçam, né? Então, ele dá um exemplo aqui, né? Até o cabelo, né? Os fios de cabelo estão contados, né? Porque quem consegue contar os fios de cabelo, né? É uma coisa tão simples, mas ele quer dizer o quê? Que nada foge do controle, do poder de Deus. Tem um momento que Deus fica assim, ai meu Deus, onde que eu coloquei isso, onde que eu coloquei aquilo, né? E agora, o que eu faço? O Vero tá ruim, tá doente.
mas a irmã também tá, ele não tem isso com Deus. Então é isso que a palavra está querendo dizer. Ele tem cuidado, ele sabe o que nós precisamos, ele tem controle da situação. Ele sabe. E aí ele fala: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E aí ele vem mostrando que muitas pessoas vão amar mais outras pessoas, pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, do que a Deus, né? Então ele chega num ponto de mostrar o que é confessar. É tão grande, porque é um fato, né? A gente coloca muitas vezes a nossa família em primeiro lugar. É muito forte o amor de família, de pai, de mãe, filho, esposo, esposa, o cônjuge. É muito forte esse amor, esse sentimento. O Senhor Jesus fala que a nossa entrega ela tem que ser maior pelo nome de Jesus. Então, ele fala, né? Eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que não me confessar, eu não confessarei. Aquele que me negar, né? Eu negarei diante do meu Pai que está no céu. No verso 38, aí quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me... Olha só, então, uma vez que você confessa Jesus, e você leva o nome de Jesus, a pessoa que te ouve, ela está ouvindo Jesus. E se ela não te ouve, ela não ouve Jesus. Então, fica claro, né, irmãos, que, mais uma vez, né, com um texto aqui não muito comum, mas fica claro que é através da igreja, é através da pregação da fé que as pessoas encontram com Jesus. Tem gente que fala assim: eu só vou crer se o Senhor Jesus aparecer para mim. Ué, ele apareceu, ele fez tanta coisa, então o que custa para ele aparecer para mim? Acontece que ele definiu que a fé vem pelo ouvir e que as pessoas vão crer ouvindo a pregação, ouvindo a palavra. É assim que se crê em Jesus, através da igreja. Glória a Jesus. Então, irmãos, agora sim, vamos lá para o capítulo 26. Confissão de fé. Nós confessamos a nossa fé, irmãos. Capítulo 26. Nós confessamos a nossa fé vivendo o evangelho a cada dia, negando-nos a nós mesmos, colocando Jesus em primeiro lugar. Muitas pessoas querem confessar Jesus através de símbolos, através de marcas, diversas formas. As pessoas falam que são de Jesus Cristo, mas não colocam Jesus em primeiro lugar. Muitas coisas, quando são colocadas ali na mesa, ele vai, escolhe outra coisa e deixa Jesus. Mas tem uma aparência ali, tem alguma coisa ali que parece que é, mas não é. Nós vamos ver aqui, ó, verso 31, irmãos. Olha que interessante isso aqui. Então, Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E olha que Pedro diz para o Senhor Jesus: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui, irmãos, ele disse, ele falou ali, ele até contrariou o Senhor Jesus. Não, vai acontecer isso aqui hoje, ó. Antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Você vai ter me negado 3 vezes. E aí, vamos para essa parte então, né? Antes disso, né, verso 47, ó. Vamos pular essa primeira parte aqui, ó, verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada. É Pedro, né, irmãos? E ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Ele disse: eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Eu sou capaz de entregar a minha vida. E o Senhor Jesus tinha dito para ele: olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o que ele fez aqui? O que Pedro fez aqui? Pedro pegou a espada e foi dar a vida dele por Jesus. Mas não era disso que o Senhor Jesus estava falando. Porque aqui, Pedro não estava confessando Jesus.
Mas para Pedro ele estava. Na cabeça de Pedro ele estava. Porque na cabeça de Pedro, ele defendendo Jesus e não deixando Jesus ser preso e ser morto, ele estava fazendo o que era certo. Mas a obra de Deus qual que era? Jesus ser entregue, ser morto injustamente. Então Pedro confessava Jesus do jeito dele, conforme a carne dele, conforme a vontade do coração dele, e não conforme a verdade. As armas da milícia dele eram carnais, não eram poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando o Senhor Jesus é preso, então ele faz isso. Ele cortou a orelha. E verso 52. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então ele iria morrer mesmo. O Senhor Jesus foi lá, curou o soldado, para não ter nenhum peso sobre Pedro. Porque Pedro ia acabar morto, irmãos. Ele falou: eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Mas não era esse o jeito que o Senhor Jesus mandou morrer. Quando o Senhor Jesus falou: pega a sua cruz e me segue, mortifica a sua carne, não é para você se jogar da ponte, não é para você enfiar a espada nas pessoas e matar as pessoas para falar de Jesus. É para padecer, é para mortificar a carne, o pecado. Então, do jeito errado não vai servir, não vai louvar a Deus, não vai agradar a Jesus, ele não quer isso aí. Do jeito errado ele não quer. O Senhor Jesus quer do jeito certo. Então ele foi lá, curou o soldado. Guarda essa espada aí, Pedro. Todo mundo que vocês aí estão ouvindo, ó. Quem sacar da espada aí vai morrer a espada. E aí ele diz, verso 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão, saístes como um salteador, com espadas e varapaus para me prender, e etc, né? Ele vai, aí segue a história. E aí Pedro, aqui no verso 69, irmãos, ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. E ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, estes também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Mentiu, irmãos. Né? Mais uma vez ainda jurou. Segundo a lei, o negócio estava feio para ele, né? Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Que coisa. Então, ele num momento estava com a espada, dando espadada em soldado. Quando é para ele confessar a fé dele, que ele era de Jesus sim, que ele cria em Jesus sim, aí ele mentiu. Ele mentiu. Então, o mundo muitas vezes quer te fazer negar Jesus. Não, eu ando com ele sim, eu aprendi dele, eu tenho orgulho de Jesus. A obra de ser cristão. Eu sou cristão mesmo. Eu sou muito feliz que Jesus me salvou e agora mudou minha vida completamente. Eu agora sou de Jesus. E aí isso daí mudou, eu não tenho mais vontade de muitas coisas, não faz mais sentido muita coisa para mim. Agora minha vida é Jesus Cristo. É levar o evangelho, é estar com os meus irmãos, é amar os meus irmãos, é viver com a família que Deus me deu. Mas aí ele chora, né, irmãos? Ele chorou amargamente, ele se arrependeu. E ele se juntou à igreja. Ele se juntou à igreja. Diferente de Judas, né? Judas tinha uma aparência ali, né? Então, quando a mulher derramou aquele frasco de unguento lá, caríssimo, ele já, não, esse unguento aí, esse vendido, ele ia tirar a fome de muita gente. Então, ele tinha uma voz, uma aparência que confessava, mas não confessava coisa nenhuma. Ele pecou, mas quando a coisa ficou feia para ele, que ele caiu em si do que ele tinha feito, ele não procurou a igreja, ele procurou o judaísmo, né? Ele procurou os homens que procuravam matar Jesus. Ele não buscou misericórdia onde podia achar. Pedro buscou. Pedro foi ao encontro da igreja. Ainda que envergonhado, ainda que acusado, né? Em João, irmãos, vamos lá, para finalizar. 21, Evangelho de João, capítulo 21. Então, irmãos, em Cristo sempre há misericórdia. Então, irmãos, na nossa vida nós vamos errar mesmo.
Vai ter lá uma vez ou outra que, em vez de você confessar Jesus, você vai negar Jesus. A palavra não está te ensinando a negar Jesus e achar que isso é normal. Não é normal. Isso é pecado. Mas você vai sempre encontrar em Jesus lugar de arrependimento, de misericórdia, sempre. Então Pedro, né, um pouco antes aqui, eles estão pescando e o Senhor Jesus se comunicando com eles ali. Quando eles perceberam que era Jesus, Pedro já se vestiu rapidinho, se jogou na água, foi nadando. A ansiedade dele era tão grande, né? Os outros foram do barco, encontraram Jesus na praia. E aqui é a conversa, né? Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas? Você dizer que ama Jesus é uma coisa. Você trabalhar pela obra do Evangelho é outra coisa. Você viver o Evangelho é outra coisa. Então, ele pergunta a terceira vez. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O trabalho de Pedro era cuidar da igreja. Então ele foi chamado para pregar o evangelho. Então, o Senhor Jesus nos quer atuantes, né? Vivendo o evangelho. Falar que ama Jesus, muita gente fala, né? Tatua o nome de Jesus, faz coisas para querer demonstrar e não vai demonstrar desse jeito. Não vai. Então nós lemos, né? E quem não toma a sua cruz e não deixa tudo e me segue, não é digno de mim. Então coloca Jesus em primeiro lugar, até à frente da sua família. Até à frente da sua família. Jesus em primeiro lugar. Verso 18, olha que interessante. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás suas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Então, olha que interessante, irmãos. Então, um momento, a gente pode achar assim: Pedro teve medo de morrer, por isso que ele negou o Senhor Jesus naquele momento. Porque iam matar Jesus, se ele fala que ele ama Jesus, e pode ser que ele ficasse numa situação ali de risco. Pode ter sido por esse motivo. Aqui o Senhor Jesus falou: você me ama? Então você vai confessar meu nome agora. Você me ama? Você me ama? Você vai trabalhar pelo meu nome. E fica sabendo de uma coisa. Você, quando era mais novo, você fazia o que você queria da sua vida. E no fim da sua vida, alguém vai te dominar e vai te vestir e vai te levar para um lugar que você não quer. E mesmo assim, você vem e me segue. Então veja, aqui o Senhor Jesus continua dizendo: você vai ser perseguido. Não mudou, o Senhor Jesus não vai mudar, irmãos. Ele não vai mudar. A nossa vida nesse mundo, irmãos, vai ser de sofrimento muitas vezes, de perseguição, de dificuldade. Jesus não vai mudar isso, irmãos. Vem, me segue. Faz a sua parte, me segue. E aí Pedro, voltando, se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então, não baseie a sua vida na vida de outros. A minha vida é muito difícil. Olha a vida do irmão tal, da irmã tal. Por que eu passo por isso? Para com isso. Para com isso. Me segue você, não olha para ninguém. Só me segue. Suporta, você vai vencer. E o Senhor Jesus estava lá. O Senhor Jesus foi quem fortaleceu Pedro. O Senhor Jesus recebeu Pedro, ensinou Pedro, amou Pedro. Glórias a Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro. Além das mulheres ali, ele apareceu para Pedro. Então, irmãos, nós temos que fazer aquilo que é o correto. E temos que lutar com as armas espirituais. A gente engana qualquer um. A Deus a gente não engana, irmãos. Pedro disse assim: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, viva o evangelho, viva, dê fruto para Deus. Assim você mostra que ama a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Jesus. Então, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus.